Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes, professor de língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos tratar do uso do hífen, sobretudo o uso do hífen em palavras compostas e também com os prefixos. É muito importante que nós saibamos que o hífen foi outra grande mudança que ocorreu com o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico promoveu mudanças significativas no uso do hífen. A primeira regra de que nós vamos tratar é do uso do hífen em palavras compostas cujos elementos mantêm unidade semântica e tonicidade própria, mas que perderam sua significação individual para constituir um conceito único. E também se usa o hífen em palavras que designem espécies botânicas e zoológicas, ou seja, nomes de plantas e animais. Então nós usamos o hífen em palavras compostas, como, por exemplo, guarda-chuva, segunda-feira, primeiro-tenente, para-choque, tio-avô, formiga branca, sempre viva. Formiga branca é uma espécie zoológica, sempre viva é uma espécie botânica. Usamos o hífen nessas palavras em que há uma clara noção de composição. Porém, se essa noção de composição em certa medida se perdeu, desaparece o hífen, passa a ser uma palavra única. É o caso de manda-chuva, ferromodelismo, girassol, paraquedas, mal-me-quer, rodapé. Nessas palavras, essa noção de composição já se perdeu, por isso não há o hífen. Se a noção de composição se mantém, com hífen, guarda-chuva, segunda-feira, primeiro-tenente, para-choque, a noção de composição se perde, desaparece o hífen. Está claro isso? Também se usa o hífen em adjetivos compostos. Por exemplo, quando nós temos cor-de-rosa, norte-americano, mato-grossense, greco-romano, luso-brasileiro, hispano-luso-brasileiro, indo-europeu, ou seja, adjetivos compostos também vêm ligados por hífen, obrigatoriamente. Também se usa o hífen com os sufixos tupi-guaranis, açu, guaçu, mirim, quando acompanham palavras terminadas em vogal acentuada ou nasal. Por exemplo, é o caso de capinhaçu, sabiaguaçu, cajamirim, anajamirim e assim por diante. Então não se esqueça disso. Com os sufixos tupi-guaranis, açu, guaçu, mirim, quando acompanham palavras terminadas em vogal acentuada ou nasal, haverá sempre o hífen. Também nós usamos o hífen em raros substantivos compostos para estabelecer diferença entre uma palavra e outra. É o caso, por exemplo, de copo de leite com hífen, que é uma espécie de flor, uma flor branca, bonita, né? Copo de leite. E copo de leite sem hífen é um copo com leite. Você deve tomar um copo de leite antes de dormir. Copo de leite sem hífen. Eu plantei um copo de leite no jardim. Copo de leite, flor. Meio-dia com hífen significa às 12 horas. Eu começo a trabalhar ao meio-dia. A aula vai até o meio-dia. Então, meio-dia com hífen, às 12 horas. Agora, meio-dia sem hífen, metade do dia. Eu só trabalho meio-dia por semana, metade de um dia. Meio-dia sem hífen. Nós também usamos o hífen pé de cabra para designar uma planta. Pé de cabra com hífen, planta. E pé de cabra sem hífen é uma ferramenta, uma espécie de alavanca. Pé de cabra, uma alavanca. Usamos o hífen roda da fortuna para designar planta. Roda da fortuna com hífen, planta. E roda da fortuna sem hífen, um jogo de sorte. Ele ganhou 1 milhão na roda da fortuna sem hífen. Então, em poucos casos que se emprega o hífen para separar uma palavra da outra, para estabelecer diferença de uma palavra em relação à outra. É importante destacar que a maioria dos substantivos compostos que têm uma preposição intermediária e eram grafadas com hífen, esse hífen desaparece da maioria dos substantivos compostos que têm preposição intermediária. Por exemplo, mula sem cabeça escreve-se separadamente sem o hífen. Mula sem cabeça. O hífen desaparece. A mesma coisa, pé de moleque, pôr do sol, dia a dia. Essas palavras não são mais escritas com hífen, são separadas, usadas separadamente, grafadas separadamente sem o hífen. Cuidado com isso. E o hífen também é empregado num caso que nós já estudamos aqui, o caso de colocação pronominal. Nos casos de mesóclise e ênclise, nós usamos o hífen. Por exemplo, espere-o, compreendê-lo-ia, marcar-se-á, ei-lo, que é eis mais o,
nesses casos também se usa o hífen. Vamos tratar agora do uso do hífen com os prefixos. É importante destacar que o novo acordo ortográfico promoveu mudanças drásticas nas regras para o uso do hífen com os prefixos, mas conforme nós já vimos, essas regras são bastante benéficas, houve uma grande simplificação nas regras para o uso do hífen com os prefixos. Estas 3 primeiras regras de que nós vamos tratar agora não sofreram quaisquer alterações. Já eram assim, continuaram assim. A primeira regra, com os prefixos além, aquém, recém, sem, vice, principalmente esses 5, mas também viso, sota e soto, sempre se usa o hífen. Então guarde principalmente esses 5 prefixos, além, aquém, recém, sem e vice. Com eles sempre haverá o hífen. Por exemplo, quando se diz além-mar, aquém fronteira, recém-casado, recém-empossado, recém-inaugurado, sem teto, sem vergonha, sem casa, vice-prefeito, vice-diretor, vice-campeão, sempre se usa o hífen. Mas também com os prefixos que são menos usuais, soto, sota e viso. Por exemplo, soto-piloto, viso-rei, são palavras que são grafadas obrigatoriamente com hífen. Nós também empregamos o hífen com os prefixos pré, pró e pós, desde que eles sejam tônicos, pronunciados com força. Haverá o hífen. Por exemplo, pré-natal, pré-história, pré-vestibular, pró-reitor, pró-diretas, pós-operatório, pós-nupcial, são palavras obrigatoriamente escritas com hífen, porque nesses casos os prefixos pré, pró e pós são tônicos, são pronunciados com força. Se porventura esses prefixos não forem tônicos, não haverá o hífen. Então, se tônicos com hífen, se não tônicos, se átonos, sem o hífen. Por exemplo, nós vamos escrever predeterminar. Por que não é com hífen? Porque não é pré-determinar, é predeterminar. Esse prefixo não é tônico. Preestabelecer e não pré-estabelecer. Preestabelecer, proencefálico, pós-fácil, propor e assim por diante. Nesses casos não há o hífen, porque esses prefixos não são tônicos. Em razão disso, não há o hífen. Outra regra que também não sofreu alteração diz respeito ao prefixo es, quando signifique cessamento de uma situação anterior. Então, se indicar cessamento, estado anterior, o prefixo es será sempre escrito com hífen. Por exemplo, ex-deputado, ex-noivo, ex-presidente, ex-esposa, ex-primeiro-ministro, sempre grafado com hífen. Porém, se o prefixo es não tiver o sentido de cessamento de situação anterior, não haverá o hífen. Por exemplo, expatriar, expulsar, excomungar. Neste caso, o prefixo es não significa cessamento, significa mandar para fora. Por exemplo, expatriar é mandar para fora do país, da pátria. Em razão disso, não há o hífen. Portanto, sempre que o prefixo es significar estado anterior, cessamento, haverá o hífen. Ex-professor significa era professor, não é mais. Então, ex-professor com hífen. Agora, expatriar é sem hífen, porque nesse caso o prefixo es não tem o sentido de cessamento de uma situação anterior. O prefixo es, nesse caso, indica movimento para fora, grafado sem hífen. A próxima regra diz respeito ao uso do hífen com os prefixos quando a outra palavra se inicia por H. Sempre que houver a letra H iniciando uma nova palavra, todos os prefixos, em princípio, vão exigir o hífen. Então, observe estes exemplos. Proto-história, pseudo-hermafrodita, contra-harmônico, sub-humano, sub-hepático, super-homem, semi-hospitalar, anti-higiênico, neo-helênico, todos os prefixos, diante de palavras que se iniciem pela letra H, exigem o hífen. Mas é importante destacar que as palavras sub-humano e sub-hepático têm formas variantes registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa sem o hífen. Então você pode escrever tanto sub-humano com hífen, quanto subhumano, tudo junto, sem o hífen. Subhepático com hífen ou subhepático, tudo junto, sem o hífen. Portanto, nós escrevemos subhumano ou subhumano,
tudo junto. Subhepático com hífen ou subhepático sem o hífen, tudo junto. São formas variantes registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, nós escrevemos assim: pobres crianças viviam em condições subhumanas com hífen, ou, se preferir, em condições subhumanas sem o hífen. As duas formas têm registro oficial no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não se esqueça disso. Então, em princípio, todos os prefixos exigem hífen diante da letra H, mas em verdade ficaram fora da regra basicamente 3 prefixos, que são os prefixos in, co e des. Com esses 3 prefixos não há o hífen, mesmo que a outra palavra se inicie pela letra H. Então, observe, humano se escreve com H, mas inumano se escreve tudo junto, sem o hífen. Herdeiro se escreve com H, mas coerdeiro se escreve tudo junto, sem o hífen. Humanidade se escreve com H, mas desumanidade se escreve tudo junto, sem o hífen. Então, esses 3 prefixos, in, co e des, ficaram fora da regra. Tirando esses 3 prefixos, sempre que houver a letra H, qualquer prefixo vai exigir o hífen diante dessas palavras. Cuidado com isso. Outra regra que sofreu alteração, mas também teve uma grande simplificação, diz respeito ao uso do hífen com os prefixos sempre que a outra palavra se inicia pela mesma letra com que termina o prefixo. Sempre que uma palavra se iniciar por uma letra e o prefixo terminar pela mesma letra, haverá o hífen. Por exemplo, nós escrevemos super refeição com hífen, porque super termina por R, refeição começa por R, portanto com hífen. Pseudo-orador, pseudo, um prefixo terminado pela letra O, orador começa pela letra O, portanto pseudo-orador com hífen. Subbase, sub termina por B, base começa por B, então obrigatoriamente haverá o hífen. Em síntese, sempre que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra se iniciar pela mesma letra com que termina o prefixo, haverá o hífen. Isso é válido também para contra-ataque com hífen, micro-ondas com hífen, semi-intensivo com hífen, arqui-inimigo com hífen, mega-ação, auto-observação, intra-arterial, bio-observador e assim por diante. Então, sempre que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra se iniciar pela mesma letra com que termina o prefixo, haverá o hífen. Porém, se um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra se iniciar por outra letra diferente, não haverá o hífen. Aí nós grafaremos numa só palavra tudo junto. Por exemplo, superalimentação. Veja que super termina por R, alimentação começa por A. Portanto, é uma só palavra, superalimentação. Pseudo-aluna. Pseudo termina por A, aluna começa por O. Portanto, letras diferentes, tudo junto, sem o hífen. Subitem. Sub termina por B, item começa por I. Portanto, é subitem, tudo junto. Não se admite escrever ou pronunciar subitem. É subitem, uma só palavra. Da mesma forma, observe, contra-ordem. Contra-ordem se escreve tudo junto, sem o hífen, porque contra termina por A, ordem começa por O. Portanto, contra-ordem, tudo junto, sem o hífen. Da mesma forma, semivogal, semi termina por I, vogal começa por V, tudo junto. Microindústria, micro termina por O, indústria começa por I, portanto, sem o hífen. Semi-analfabeto, semi termina por I, analfabeto começa por A. Semi-analfabeto, sem o hífen, tudo junto. Arquimilionário, tudo junto. Mega operação, tudo junto. Autoexame, tudo junto, sem o hífen. Autocontrole, intravenoso, biodegradável, infraestrutura, palavras grafadas numa só palavra, sem o hífen. Então, observe, você escreve
infraassinado com hífen, porque infra termina por A, assinado começa por A. Mas você escreve infraestrutura, tudo junto sem o hífen. Você deve dizer, toda mulher deve fazer autoobservação da mama. Autoobservação com hífen, porque auto termina por O, observação começa por O. Mas você deve dizer, toda mulher deve fazer autoexame da mama. Autoexame tudo junto sem o hífen, porque auto termina por O, exame começa por E. Então você deve dizer assim, a Polícia Federal promoveu uma mega ação antidrogas. Mega ação se escreve com hífen, porque mega termina por A, ação começa por A. Mas você deve dizer assim, a Polícia Federal promoveu uma mega operação antidrogas. Mega operação tudo junto, sem hífen, porque mega termina por A, operação começa por O. Agora observe que os prefixos circum e pan vão exigir hífen também se a outra palavra se iniciar por M ou por N, porque é considerado como se fosse a mesma letra. Então nós escrevemos circunmurado com hífen. Circum termina por M, murado começa por M. Panegritude com hífen. Pan termina por N, negritude começa por N. Mas também escrevemos circunnavegação com hífen. Circum termina por M, navegação começa por N, como se fosse a mesma letra com hífen. Pan termina por N, mágico começa por M, portanto, pan mágico se escreve com hífen. Agora, circunvizinhança é tudo junto sem o hífen, porque circum termina por M, vizinhança começa por V, portanto, tudo junto, e neste caso o M se transforma em N. Pangermanismo, tudo junto, porque pan termina por N, germanismo começa por G, portanto, sem o hífen. Então não se esqueça disso, sempre que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra se iniciar pela mesma letra com que termina o prefixo, obrigatoriamente o hífen. Letras diferentes, sem hífen. Sempre que um prefixo terminar por uma vogal e a outra palavra se iniciar por R ou por S, naturalmente não haverá o hífen porque são letras diferentes. Mas cuidado, essa letra fica dobrada. Então, sempre que um prefixo terminar por vogal e a outra palavra se iniciar por R ou por S, além de não haver o hífen, nós dobramos essa letra. Observe, nós escrevemos micro, é um prefixo terminado por vogal. Região começa por R, então micro-região com 2 R's. Micro termina por vogal, sistema começa por S. Então, microsistema se escreve tudo junto, sem o hífen. Por quê? Porque o prefixo termina por vogal, a outra palavra se inicia por R ou por S, não há o hífen e nós dobramos essa letra. Acompanhe outros exemplos. Ultra termina por vogal, sensível começa por S. Como não há o hífen, porque são letras diferentes, e ultra termina por vogal, nós dobramos a letra S. Ultrassensível se escreve com 2 S. Da mesma forma, ultrarromântico, tudo junto com 2 R's, porque ultra termina por vogal, romântico se inicia por R. Da mesma forma, pseudo-secretária, pseudo termina por O, secretária começa por S. Então, pseudo-secretária se escreve tudo junto com 2 S. Pseudo-remador, pseudo termina por vogal, remador começa por R. Então, pseudo-remador se escreve tudo junto com 2 R's. Não se esqueça disso. Sempre que um prefixo termina por vogal e a outra palavra se inicia por R ou por S, se escreve tudo junto e você dobra essa letra, 2 R's ou 2 S's. Vamos agora às observações finais para o uso do hífen com os prefixos, ratificando as regras que já foram dadas e acrescentando outras informações. Pelo que nós vimos até agora, quando que se usa o hífen com os prefixos inter, hiper e super? Quando a outra palavra se inicia por H ou por R. Por quê? Porque diante de H, todos os prefixos exigem hífen. E diante de R, porque inter, hiper e super já terminam pela letra R. Então, diante de R também haverá o hífen.
Por isso nós escrevemos interregional, super-herói, super-homem com hífen, porque estamos diante de R e de H. Haverá o hífen porque os prefixos inter, hiper e super terminam por R. Exigem hífen diante de R e de H porque todos os prefixos exigem hífen diante de H. Observe esta outra informação. Quando que se usa o hífen com os prefixos pseudo, proto, hidro, alto e outros terminados pela letra O? Diante de H, porque todos os prefixos exigem hífen diante de H, e diante de O, porque estes prefixos terminam pela letra O. Então você escreve, por exemplo, pseudo-hermafrodita com hífen, pseudo-operário, auto-ônibus com hífen e assim por diante. Quando que se usa o hífen com os prefixos contra, infra, intra e outros terminados pela letra A? Diante de H, porque todos exigem hífen diante de H, e diante de A, porque estes prefixos terminam pela letra A. Então, contra avião, infraassinado e assim por diante, nós escrevemos com hífen. Agora, tome cuidado com os prefixos circum e pan. Quando que nós usamos o hífen com circum e pan? Quando a outra palavra começa por H, porque todos os prefixos exigem hífen diante de H, mas também quando a outra palavra começa por M ou N, porque os prefixos circum e pan terminam por M e por N. Haverá o hífen. Mas também esses prefixos vão exigir hífen diante de vogal. Então, cuidado, é um acréscimo à regra. Diante de vogal haverá o hífen. Então, nós escrevemos, por exemplo, circummurado com hífen, porque murado começa por N. Pan-negritude com hífen, porque negritude começa por N. Mas também diante de vogal. Circunadjacente, pan-americano com hífen. Então você diz, jogos pan-americanos, grafado com hífen. Quando que nós usamos o hífen com o prefixo sub? Quando a outra palavra se inicia por H e por B. Por que H? Porque todos exigem hífen diante de H. E por que B? Porque o prefixo sub termina pela letra B. Mas também se usa o hífen com esse prefixo se a outra palavra começar pela letra R. Também haverá o hífen. Então, além de H e B, também diante de R com hífen. Então, sub-humano com hífen, sub-bibliotecário com hífen, mas também sub-raça com hífen. Por que o hífen? Porque se não houvesse o hífen, ficaria sub-raça, mudaria a palavra. Em razão disso, sub-raça se escreve com hífen. Quando que nós usamos o hífen com o prefixo mal, com L? Quando a outra palavra se inicia por H, porque todos exigem hífen diante de H, e também diante de L, porque mal termina por L. Mas também diante de vogal se usa o hífen com o prefixo mal. Então, mal-humorado com hífen, mal-estar, mal encarado, sempre com hífen, porque estar e encarado se iniciam por vogal. Quando que se usa o hífen com o prefixo bem? Diante de H, haja vista que todos os prefixos exigem hífen diante de H, mas também diante de M, porque bem termina por M, e também diante de vogal. Então, cuidado com isso. Bem-humorado com hífen, bem-amado com hífen, bem-aventurado com hífen. Mas é importante você saber que o prefixo bem exige hífen em duas outras palavras que estão fora da regra, que são as palavras bem-vindo e bem-querer. Então, quando você diz, seja bem-vindo a esta casa, com hífen, bem-querer também se escreve com hífen. Então, observe, contrariando a regra, o prefixo bem exige hífen também nas palavras bem-vindo e bem-querer, porque pela regra nós deveríamos usar o hífen apenas diante de H e M e vogal, mas também usamos o hífen em bem-vindo e bem-querer. Em outras palavras, no entanto, não há o hífen, bem-quisto, bem-dito, mas bem-vindo e bem-querer se escrevem com hífen. Não se esqueça disso. Para finalizar as regras do hífen com os prefixos, é muito importante saber que não se usa mais o hífen com o prefixo de negação não. Não importa a palavra que venha depois. Então você escreve não intervenção, não aceitação, não uso, não pagamento, não pronominal, não governamental,
sem o hífen, separadamente, sem o hífen. Então, quando você diz organização não governamental, sem hífen, a não aceitação das regras implicará o cancelamento do contrato. Não aceitação, sem hífen, grafado separadamente. Não se esqueça disso.